Shalom Adonai, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. E hoje nós vamos seguir com o nosso estudo do livro de Atos, amém? Eu sou o Rogério Monteiro, sou criador do método Mais 7 Bíblico. Para você que está acompanhando, semana passada nós lemos o capítulo 7. Hoje vamos seguir com o capítulo 8, ok? Então já prepare aí seu papel, sua caneta, seu celular, seu iPad, iPod, computador e vamos lá. No capítulo 8 do livro de Atos, começa falando de Saulo, ok? Lembra do 7, que foi a morte de Estevão? Então lembra que quem apedrejou Estevão colocou as suas vestes aos pés, ou seja, pediu para que Saulo guardasse. Vocês lembram? Até aqui tudo bem, certo? Então a história segue, né? O livro de Atos é como se fosse uma história sequencial, ok? Está contando uma história na sequência e por causa da tradução e da organização dos textos foi criado capítulos, versículos, tá? Porque na verdade no original não existia isso, é só uma carta direto, sabe? Direto, toda do início ao fim escrita sem numeração, sem nada. Então, quando você encontra na Bíblia hoje a numeração de capítulo, a numeração de versículo, é porque foi feito isso para ajudar na organização, ok? E nada mais, tá bom? Teoricamente fica melhor, né? Para você decorar, por exemplo, sabe? Mas é por isso que hoje fica fácil da gente falar, olha, porque a Bíblia diz no livro tal, no capítulo tal, no verso tal, aí fica mais fácil, não fica? Imagine se fosse uma carta só, um escrito só, direto de fora a fora. Né? Então, é louvável, é plausível o que aconteceu, ok? Mas note que vai seguir falando, agora vai falar de Saulo, vai começar falando de Saulo, depois tem mais 2 tópicos aqui nesse capítulo, mas na verdade começa falando de Saulo e vamos seguir aqui. No verso 1, ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Execução de quem? Que execução é essa daqui? De Estevão, ok? É a morte de Estevão no capítulo 7, tá bom? Para a gente não se perder. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, note aqui uma coisa. Vamos lá, vamos começar aqui para a gente já aprender uma coisa. Quando Estevão morre, ok? Quando Estevão morre, a igreja começa a sofrer uma grande perseguição. E Saulo faz parte dessa perseguição. Você vai ver. Por isso que muitas pregações que a gente vê sobre Paulo, e aqui a gente vai aprender algo sobre o nome de Paulo, na verdade é no próximo, ok? É no próximo capítulo. Eu vou deixar vocês curiosos, tá? Mas aqui ele é Saulo, tá bom? Mudou o nome dele? Não. Deus não mudou o nome de Saulo. Não, meu irmão. Não sei quantas ministrações você ouviu falando que Deus mudou o nome dele. Não, Deus não mudou o nome de Saulo. Guarde isso daí, ok? Verso 2 diz assim, ó, entretanto, alguns dos homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, olha isso, está falando de novo de Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Então, olha o nível de perseguição que Saulo ele impetra, né, contra a igreja do Senhor. Né? Mas aí você fala, oh meu Deus, que sofrimento, querido. Deus tem as suas formas de agir, ok? Deus tem as suas formas de agir. Vamos lá. Até aqui você pode ver, a perseguição existia, mas morte mesmo foi só de Estevão, por enquanto, né? Tem mais, a gente sabe disso. Mas note que a gente entende que Deus tem as suas formas de agir, né? Deus vai no meio da tempestade para mostrar o seu poder, ok? Glória a Deus. Aí agora a gente entra num outro ponto, né? Numa outra história desse mesmo capítulo, que é Felipe em Samaria, tá? Verso 4. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. As multidões atendiam
unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande alegria naquela cidade. Então, agora preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Isso era um projeto de Deus. Oi, pastor. Isso era um projeto de Deus para que o plano dele se cumprisse. Ok? É necessário a gente entender isso. Por quê? Note que, de que outra forma, se a igreja vivia numa unidade fantástica, a gente viu lá nos primeiros capítulos do livro de Atos, se a igreja vivia numa unidade sobrenatural, por qual motivo eles deliberadamente decidiriam, tomariam a decisão de se separar? Então, é claro, aqui há casos e casos. Teve que haver uma perseguição para, com exceção dos apóstolos, todos se dispersarem. Então, a gente entende o seguinte. Como que Felipe iria parar em Samaria? Ouça isso. Como que Felipe iria parar em Samaria se, olha isso, se eles não tivessem sido perseguidos, se ele continuasse lá aos pés dos apóstolos, como foi o início da igreja primitiva? Como é que isso aconteceria? Então, note que Deus tem os seus meios, ok? A lição que a gente pode tirar aqui é, do meio do sofrimento, Deus pode abrir uma porta, ok? Deus pode abrir uma porta e continuar operando, né? No meio da crise, Deus pode criar, guarde isso. No meio de uma crise, Deus pode criar. Agora a gente entra numa outra história do capítulo 8, que é a história de Simão o Mago, ok? Vamos lá. Verso 9. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Olha como é que Simão era tratado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a forma como ele agia, ele tinha poder, ok? Mas a Bíblia fala que a gente vamos ler a história que você vai entender melhor, tá? Eu já ia falar o que vai ser citado aqui na frente agora. Vamos lá. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Então ele era um mágico, ok? Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizava por ele. Então, vamos lá. Simão Mágico agora está fascinado porque ele encontra um poder que não vem da mágica que ele praticava. Então, note que o poder de Deus, ele é maior do que qualquer mágica, ilusão que você possa imaginar. Felipe está provando isso a Simão, o mago, ok? Mas vamos lá, ele já está convertido, amém? Ele já está convertido. Vamos lá. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebesse o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração.
pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. Então, note que Simão, era isso que eu ia falar, ok? Era isso que eu ia falar. Simão está querendo comprar, olha isso, Simão está querendo comprar. Simão está pretendendo comprar o poder de Deus. Ninguém consegue comprar. Não há possibilidade, não existe possibilidade de você comprar o poder de Deus. Não tem como, sabe? É negociar, fazer barganha, sabe? Não tem como, meu irmão. Deus não negocia o seu poder. Ele dá deliberadamente e gratuitamente àqueles que o buscam, ok? Aqueles que o buscam para o bem do reino de Deus. Amém? Que fique claro isso e que essa lição você consiga guardar. Amém? Mas não acabou ainda. Vamos aqui para uma outra história, que é Filipe e o eunuco, ok? Começa aqui no verso 26, tá bom? A gente já passou pela história de Saulo. Saulo está perseguindo a igreja, tá? Depois a gente vê Filipe chegando em Samaria e já ministrando a palavra e ganhando muita gente para Jesus, ao ponto que Pedro e João é enviado até Samaria, ok? E também vimos a história de Simão, o mago, que queria negociar com Pedro o poder de Deus, ok? O poder do Espírito Santo. Agora vamos aqui para a última história do capítulo 8, que fala de Filipe e o eunuco. Filipe batiza o eunuco, né? No verso 26 diz o seguinte: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope eunuco e de todo o seu tesouro... Desculpe, eu pulei aqui uma linha, tá? Ora, um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava sentado na sua carruagem. Lia o profeta Isaías. Olha isso daqui, presta atenção. Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui, estou parando aqui no verso 29, tá? Na verdade, 28 e 29 a gente vai seguir. Olha isso daqui. Apesar dele não ser judeu, ele estava indo a Jerusalém, ele adorava ao Deus de Israel em Jerusalém. Então note que apesar de ser estrangeiro, esse homem acreditava no Deus de Israel. É interessante isso? Por que é interessante isso? Porque quando o Espírito Santo, na verdade a Bíblia fala que o anjo do Senhor fala para Filipe, ok? Então vamos lá, vamos seguir essa linha aqui. Quando o anjo fala para Filipe, e lá, preste bem atenção nisso, a Bíblia fala que ele chega lá e ele consegue encontrar um homem que estava em dúvida sobre a palavra de Deus. Porém, o que havia em comum nesse homem é que ele já acreditava no Deus de Israel. Ok? Ele já acreditava ao rei de Israel. No Deus de Israel, né? No rei de Israel. Ok? Então, é necessário que a gente entenda que esse homem, ele precisava de ajuda. Deus sabia, mandou o anjo até Filipe, para que Filipe encontrasse com ele, para que através de Filipe o Espírito Santo pudesse tirar todas as dúvidas desse homem. Tá? O que era um eunuco? Para que você entenda melhor, o que era um eunuco? O eunuco era um homem que ele era castrado, isso mesmo, meu irmão, né? Desculpe a palavra, mas ele era castrado, tá? Para que ele era separado para um determinado serviço,
ok? Ele era encarregado de cuidar de alguns haréns, né, dos reis, porque era comum naquela época, né, um rei ter um harém com várias mulheres, e ele não botava um homem para cuidar, tinha que ser um homem por causa da força, ok? E também porque como é que uma mulher vai cuidar de um harém de mulheres para o rei, né? Tem essa discrepância. Né? Mas o homem não podia mexer com as mulheres do rei. Então, para ele não sofrer isso, ele era castrado, literalmente, ok? Então, para que você entenda um pouco, tá? Porém, era um homem de grande confiança. Você vê que ele cuidava de todos o tesouro de Candace, rainha dos etíopes, ok? Então, ótimo. Agora, veja bem, quando a Bíblia fala que Felipe encontra esse homem, eu quero que você entenda aqui a estratégia de Deus para fazer com que, para formar, para juntar, deixa eu usar aqui um termo bem conhecido, para juntar o útil ao agradável, acho que isso aqui combina bem, ou seja, o eunuco tinha dúvida na palavra e Felipe estava ali a serviço de Deus para tirar a dúvida do eunuco. Fantástico, né? Maravilhoso. Verso 29 diz assim, ó, disse então o Espírito a Felipe, adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que lês? O eunuco responde, né? Verso 31. Como o poderia? Disse ele, se ninguém me explica. Convidou então Felipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte, como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosqueava. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. É um texto do livro de Isaías, tá? Para ser mais exatos, Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Tá ok? Porque se você estiver anotando aí, anote aí. Aí olha o que acontece. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco, eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo desde o trecho da escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco, eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E mandou para a carruagem, desceram ambos a água, Felipe e o eunuco. E Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Felipe, encontrou-se em Azoto e, passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Peço sua atenção para esse detalhe aqui, tá? Aqui acabou o capítulo, tá? O capítulo 8 acabou aqui. Só que olha o detalhe aqui, Felipe foi arrebatado. E essa cidade, Azoto, ela fica a 100 quilômetros da onde Felipe encontrou o eunuco, batizou o eunuco, ok? Então, meu irmão, Deus arrebatou o homem e colocou ele 100 quilômetros de distância de um piscar de olhos. Agora, a minha pergunta para você é exatamente essa. Meu irmão, Deus teletransportou Felipe. É por isso que não dá para duvidar de certos filmes que a gente assiste, porque o homem, apesar de ter uma imaginação muito fértil, ele está seguindo o caminho do seu Pai Celestial, ainda que nele não acredite. Porque imagine você estar do lado de uma pessoa que de repente ela desaparece e depois você fica sabendo que ela apareceu 100 quilômetros, ou seja, imagine uma pessoa desaparecendo na cidade de São Paulo e aparecendo numa cidade do interior, em questão de milésimo de segundo. Querido, isso é extraordinário, né? Eu chamo a sua atenção para isso porque é uma das únicas vezes, na verdade a única vez na Bíblia que é relatado Deus fazendo isso com um ser humano, pegando ele de um lugar e transportando ele para outro
Sabe, a Bíblia fala literalmente que foi um arrebatamento, ok? Só que não um arrebatamento para ficar com Filipe. Ele levou Filipe para um outro lugar, ok? Então é interessante você guardar isso. Agora, veja bem, o eunuco, quando ele ouviu Felipe falar, ele entregou a vida. Tem até a música, né? Você já viu a música? Já? Não vou cantar aqui não, porque a gente vai postar o vídeo no YouTube. Se a gente canta um pedacinho aqui, pode ser que o YouTube entenda que tem direitos autorais e ele barre o meu vídeo lá. Mas se fosse só aqui nos aplicativos de podcast, eu ia cantar apesar que eu não canto, tá, meu irmão? Eu não canto não. Mas eu acho que você deve conhecer a música. Mas veja bem, querido, não havia barreira. Felipe era um dos irmãos que foram dispersos, né? Você não está vendo aí, mas eu estou fazendo aqui sinais de aspas. Por quê? Eles foram dispersos aos olhos do homem. Mas na verdade Deus usou essa dispersão, esse fato deles se dispersarem pela terra, né? Pelos confins da terra, para fazer com que mais pessoas fossem alcançados, né? Pela sua palavra e pelo seu evangelho. Então tem coisas, entenda bem, eu vou repetir para que a gente possa encerrar esse capítulo de hoje, ok? Meu irmão, tem momentos que na crise Deus cria, e com essa criação Ele te dá coisas extraordinárias, Ele te leva a lugares extraordinários. Tem momentos que na tempestade Deus revela o seu grande poder, ok? Então é preciso que você entenda esse segredo para que no momento difícil da sua vida você não venha estagnar, você não venha desistir, você não venha parar, entende? Então que você hoje venha guardar esse mindset bíblico, ok? Estudo do livro de Atos, capítulo 8, e no próximo nós vamos ler o 9, que é a vocação de Saulo, ok? É a vocação de Saulo. É nesse capítulo que nós vamos falar da mudança do nome de Saulo para Paulo, ok? Porém, que fique claro, não foi Deus que mudou não, tá bom, meu irmão? Meu irmão, que Deus abençoe, guarde isso no seu coração, que esse insight venha te dar um direcionamento na tua vida, venha abrir a sua mente, que você tenha absorvido as lições e que Deus te abençoe, amém? Quero te pedir, se você está nos ouvindo no YouTube, né, se inscreva no nosso canal, já curte o vídeo aqui, partilha com o maior número de pessoas que você puder através do link. Se você está nos ouvindo no aplicativo de podcast, tá? Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, etc. Eu te peço que você também se inscreva no nosso podcast e que você partilhe, né? Como é que partilha no podcast? No aplicativo de podcast você pode printar a sua tela e postar nas suas redes sociais dizendo que foi interessante para você, foi bom para você. Se foi bom para você, que seja bom para outras pessoas, amém? Que Deus te abençoe, eu quero te abençoar, em nome de Jesus, amém? Que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar, amém? Bom final de semana para você e até terça-feira com mais um episódio, mais 7 bíblico. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.